O livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 6. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, quando você vai procurando aí, eu vou falando. Meus amados irmãos, eu tenho dito que creio na palavra de Deus, até na capa. E nós encontramos nas Sagradas Escrituras histórias fantásticas, histórias reais, de homens e mulheres que tiveram temor do Senhor no seu coração, que marcaram sua geração. Alguns não somente marcaram a sua geração, mas vem marcando geração após geração. E nesses, como nos demais, nós encontramos uma coisa em comum: glorificar e exaltar ao único Deus que existe, ao Deus que é trino e uno, o Deus que nos amou primeiro. Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Ah, pastor, mas eu não tenho lembrança disso. Com certeza você não tem lembrança de algo acontecendo, mas o Espírito de Deus nos faz lembrar que muito antes de tudo ser formado, muito antes de que o homem viesse a ser criado ou viesse a ter conhecimento de Deus, Jesus já tinha se oferecido para vir e pagar o preço pelo nosso resgate, nos resgatando da morte para a vida, das trevas para a verdadeira luz, para a sua maravilhosa luz, fazendo de cada um de nós povo escolhido. Eita Jesus, aleluia. E todas as vezes Deus sempre deu oportunidades para o homem. Eu tenho dito aos irmãos que o nosso Deus é o Deus das oportunidades. A dificuldade é que nós não sabemos qual delas será a última. É por isso que nós precisamos aproveitar. Aleluia, glória a Deus. Para que possamos realmente aproveitar de tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. Essa história de hoje é de um homem que ele não somente demonstrou a sua fé em Deus, ele perseverou, ele não se deixou intimidar por tudo aquilo que era contrário ao que o Senhor estava mandando fazer. Gênesis capítulo 6, versículos de 13 a 22. Disse Deus a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta dos 2 lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Aleluia. Irmãos, a Bíblia nos mostra tudo aquilo que Deus quer que a gente tenha conhecimento. Porque foi Ele quem se revelou ao homem.
Foi Deus quem se revelou. Foi Deus quem nos criou. Foi Deus que nos fez conhecer as suas promessas e o seu grande amor para conosco. E a história de Noé, irmãos, expressa o amor de Deus para com o homem e proclama a abominação divina ao pecado. Mas em Cristo Jesus, Deus não somente nos faz saber, Ele nos concede a oportunidade para que sejamos salvos, como disse agora há pouco, da morte eterna. Morte eterna não é desintegração. Tem gente que pensa, morte eterna, vou morrer. Morte eterna é separação eterna do Criador. E a Bíblia nos ensina que as oportunidades para estar em Cristo, para recebê-lo como o Senhor, único e suficiente Salvador, é enquanto estivermos vivos. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz assim: como ao homem é dado o direito de morrer uma única vez e após a morte segue-se o juízo. Pronto. Então, em Cristo Jesus, por fé pelas promessas que recebemos, plenamente conscientizados de que não tem nada pelos nossos méritos, não tem nada pelas nossas boas obras, mas é pela graça que nós somos salvos. Então nós cremos que ou a trombeta tocando é o Senhor nos chamando, é fechando os olhos aqui, abrindo os olhos imediatamente face a face com o Senhor. Não temos nenhuma dúvida disso, porque é o Senhor quem nos garante. O Deus eterno que não muda a sua palavra, o Deus eterno que não esquece as suas promessas, aleluia. Deus estava dando ali, naquele momento, naquela época, uma oportunidade aos homens, para que eles aceitassem aquela palavra e mudassem a sua vida. Aqui no capítulo 7, versículos de 1 a 3 diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Meus amados irmãos, a Bíblia nos mostra que Noé foi considerado justo diante do Senhor. E a justiça de Noé não vinha das suas boas obras, eram as suas boas obras que vinham de sua justiça, como a de Abraão. Então era uma dádiva de Deus em resposta à sua fé pessoal. Aí eu fico pensando, no lugar seco, lugar que não chovia, terra árida, o cara começa a construir, nessa versão diz uma barca, construir, vamos usar uma linguagem atualizada, um navio. E ele não somente construía, mas ele pregava a palavra. Irmãos, a Bíblia não conta isso não, sabe? Eu tenho a impressão que tornou-se um ponto turístico. Vocês querem conhecer um cara que é louco, está há 50 anos lá construindo uma barca, e ele disse que Deus vai mandar um dilúvio e a barca vai flutuar aqui. Também a Bíblia não diz isso não, mas eu tenho a impressão que a mulher de Noé chegou para ele e disse assim: meu filho, vem cá, você tem certeza que esse negócio é de Deus? Olha, já se passaram 70 anos, e nós estamos construindo, não, foi Deus que mandou, Deus falou comigo. E eu sei como as irmãs, fiéis ajudadoras, ela continuou ajudando. Então era cortando madeira, serrando madeira. Agora imaginem os equipamentos, o que tinha, né? Não tinha nada elétrico. Madeira tem que ser uma madeira boa. Eles não desistiram. Primeiro, porque eles estavam plenamente conscientizados do poder de Deus, de que Deus não falha. E durante 100 anos ele pregando, ninguém se converteu. Eita Jesus! Somente a sua família.
E mesmo diante das críticas e provocações, Noé e sua família continuaram seguindo as direções do Senhor, martelando, cobrindo de piche por dentro e por fora as brechas na madeira. Eles estavam convictos de que assim como Deus falara, aconteceria. Aí eu pergunto algo para você, aquelas minhas perguntas que eu faço e você responde na sua mente, no seu coração. Você está convicto das promessas que Deus fez para a sua vida? Você responde aí para você. Você está convicto de que a igreja será arrebatada a qualquer momento? Você está convicto que o Senhor nos orienta, nos ensina, nos dá todas as condições para que verdadeiramente possamos viver para o louvor da sua glória? Você está convicto que mesmo que você tenha feito todos os planos, todos os seus propósitos durante muito tempo, que isso tem a aprovação de Deus? Noé estava. Então, aos 100 anos de trabalho árduo, a arca foi concluída. Então, Deus deu um sinal para que os animais, Noé e sua família, se acomodassem na arca, porque dali a 7 dias o dilúvio cairia sobre a terra. Eles entraram e Deus fechou a porta. Ele não tinha como abrir as portas, ele não tinha como abrir as janelas, nada disso. E aos 7 dias, a Bíblia não diz, mas quem sabe pela manhã, começou a dar um pinguinho ali, aqui e acolá. Os gozadores, a chuva que Noé falou, pode ser. Aí começou a chover. Começou a chover. Primeiro dia, segundo dia, a água subindo e os caras começando a bater na arca. Noé, me salva, salva os meus filhos. Eu não posso abrir. Foi o Senhor que fechou. Agora, meus irmãos, a pregação foi feita, o plano foi explicado. Aquela geração era uma geração perversa e pecadora, mas somente a sua esposa, seus filhos e suas noras acreditaram nele. Então somente 8 pessoas e os animais que estavam na arca foram salvos do dilúvio. Então as águas subiram e a grande arca devagarinho começou a flutuar. Aí Gênesis 7, versículo 17 a 22 e 24 diz assim: durante 40 dias o dilúvio veio sobre a terra, as águas aumentaram e levantaram a arca que se elevou acima da terra. E as águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e foram cobertos todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas prevaleceram 15 côvados, são 7 metros, acima dos montes, os quais foram cobertos. E morreu toda criatura que se move sobre a terra, tanto as aves como o gado, os animais selvagens, todos os animais pequenos que vivem na terra e toda a humanidade. E morreu tudo que tinha fôlego do sopro de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Aleluia. Agora, irmãos, observe aqui que o monte mais alto é o Everest. Então ele tem 8.848 metros de altura, acima do nível do mar. Então se a gente colocar mais 7 metros, nós podemos afirmar com base bíblica que as águas do dilúvio subiram 8.856 metros e 80 centímetros. 8 quilômetros. E acima do Everest mais 7 metros. Assim Deus fez. E somente Deus tem poder absoluto sobre tudo. Agora o apóstolo Pedro, ele viu na experiência de Noé uma ilustração da salvação pela fé em Jesus Cristo. No tempo de Noé, a terra foi totalmente coberta pela água, mas a arca flutuou e levou Noé e sua família a um lugar seguro. Para o apóstolo Pedro, essa era uma imagem do batismo,
morte, sepultamento e ressurreição. A terra estava morta e foi sepultada pelas águas, mas a arca levantou-se a fim de transportar aquela família em segurança. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E por meio dessa obra completa por Ele, nós somos salvos do pecado e da morte eterna. E o apóstolo Pedro deixou claro que a água do batismo não purifica o pecado. Nós somos batizados em obediência ao Senhor. Mas o que purifica de pecado é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Se andarmos como Ele na luz andou, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu irmão, minha irmã, como discípulos de Cristo, somos a sua igreja, somos o corpo vivo de Cristo. A palavra de Deus nunca falhou e jamais falhará. Nós estamos vivendo momentos decisivos que nos fazem saber da brevidade da segunda vinda de Cristo, e isso não pode, não deve trazer medo, mas a tranquilidade de quem está no porto seguro. O porto seguro é o Senhor. As tempestades virão, as ondas subirão, mas o barco vai estar lá firme, não vai afundar não, em nome de Jesus. Agora, irmãos, diante dessa realidade, como discípulos de Cristo, nós devemos ao menos parar e procurar examinar a nossa vida, a fim de que estejamos prontos para o encontro com o nosso Salvador. É a presença do Espírito Santo habitando em nós que faz toda a diferença. Ele nos capacita, renova, restaura, reanima, consola, conforta e nos faz conhecer o caminho pelo qual devemos seguir. Agora, o chamado de Cristo é para que vivamos para o louvor da sua glória. Eu falo isso todo culto, gente. Eu tenho falado isso todo culto, viver para o louvor da glória de Deus, viver para o louvor da glória de Deus. Ninguém vai chegar diante do Senhor e dizer, não, eu estive lá na igreja Shaddai e os pastores não falaram sobre isso, não. Falou sim, falaram sim, falamos, aleluia. Agora, rapidamente, veja o texto de Efésios, lá no capítulo 1, versículos de 11 a 14. Nele, Cristo, também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Quando ele fala aqui predestinado, não é predestinação fatalista não, viu gente? Como servos do Senhor, estamos predestinados, como igreja, a reinar com Ele eternamente. Amém? Onde é que eu parei aqui? Nele vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia. Agora é necessário que nunca mais nos esqueçamos de que tudo passará, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo passará. Agora, por favor, nunca esqueçam que Deus é o fiel, justo e absoluto juiz, e que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Amém? Outra coisa, as promessas do Senhor não perderão a sua validade. Então o maior inimigo da nossa vida é Satanás, e ele já sabe que está derrotado, mas a sua malignidade é tão terrível que ele não desiste de criar meios para que nós, servos do Deus Altíssimo, saiamos da sua presença. O clamor do mundo está aí. Ouvimos, mas não nos abalamos a ponto de desistir. Então, pastor, a gente se abala, somos humanos. Mas
O alicerce está firme na rocha eterna, que é Cristo, e nos sustenta. Aleluia, aleluia. Nós somos sustentados, capacitados, renovados pelo Senhor. E a última pergunta dessa parte da mensagem. Cada um deve fazer a si mesmo. Será que realmente estou vivendo para o louvor da glória de Deus? Será que estou disponível para que os propósitos do Senhor sejam concretizados em minha vida? Agora, irmãos, antes de encerrar, eu quero deixar algumas lições que encontramos na vida de Noé, que devemos praticá-las em nossa vida. Eu vou apenas citar, tá certo? Temer a Deus, permanecer submisso ao Espírito Santo, obediência incondicional a Deus, fé em Deus, dependência de Deus, perseverança na obra de Deus, humildade diante dos homens, saber esperar o momento oportuno de Deus agir, permitir e aceitar o agir divino em nosso ser. E o 10º, nunca desistir de servir a Jesus. Noé reconheceu a voz de Deus, porque tinha intimidade com Deus. Obediência, fé, esforço, perseverança e integridade estavam em ação na vida de Noé. Noé também não deu ouvido aos críticos, aos técnicos. Ele tinha um trabalho a fazer e estava sob as ordens do Pai Eterno. Nós, discípulos de Cristo, temos um trabalho a fazer. Aleluia, aleluia. Que é proclamar o seu Evangelho a todos os povos, em todos os lugares. E assim estamos fazendo a vontade do Pai Eterno. Temos que fazer. Que exemplo tremendo de fé, de obediência, de perseverança, de humildade. A Bíblia não diz, mas quanto tempo ele ficou com a sua família? As 24 horas do dia, porque estavam juntos trabalhando, com o mesmo propósito. Família unida, com o mesmo propósito. E sabem, o Senhor conta comigo e com você. Cada um na sua casa, como eu tenho dito, começando o trabalho missionário, proclamando a palavra, mas acima de tudo, dando testemunho de que somente Jesus Cristo é o Senhor. Amém? A igreja de pé, por favor.